Lula vira réu pela sexta vez, agora em processo do sítio em Atibaia. Odebrecht e OAS compraram e pagaram por obras no local como forma de propina ao ex-presidente. Ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini, presta depoimento à Polícia Federal e admite reunião secreta com o empresário Emílio Odebrecht. Câmara decide amanhã se dá continuidade à denúncia de corrupção passiva contra o presidente. Temer e aliados fazem maratona para conquistar votos. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Secretários da Prefeitura de São Paulo negociaram a flexibilização da Lei Cidade Limpa com empresários que pagavam propina para burlar a lei. Os membros da chamada Máfia da Cidade Limpa afirmam que o prefeito João Dória, do PSDB, sabia do esquema, que agora é alvo de um pedido de CPI na Câmara Municipal, que já tem 19 assinaturas de vereadores. De acordo com a Rádio CBN, os secretários da atual administração municipal receberam os empresários em 2 reuniões na própria prefeitura, em abril e maio. Nos encontros, os secretários municipais de governo, Júlio Semeghini, e o de Justiça, Anderson Pomini, receberam das mãos dos empresários envolvidos na máfia uma proposta para liberar as atividades de panfletagem e exposição de placas e cavaletes nas ruas, que desde 2007 são proibidas pela Lei Cidade Limpa. Em contrapartida à flexibilização, os empresários prometeram à administração municipal a criação de 500 vagas de trabalho para moradores de rua em faróis, distribuindo material liberado. Segundo a reportagem, os 2 secretários pediram um levantamento do impacto disso nas contas municipais e organizaram um novo encontro, agora envolvendo um terceiro secretário, o de Assistência Social, Felipe Sabará, que entrou no circuito exigindo que, ao invés de 500, pelo menos 2.000 vagas de empregos fossem criadas. Desde quando eles entraram, a gente começou a discutir, né? Então a gente já deu uma ajustada na lei, nos modos que eles pediram. Então os vereadores fizeram uma análise dessa lei, né? Dentro da Câmara Municipal fizeram uma solicitação para a Secretaria do Governo, aí eles deram essa devolutiva para nós, aí a gente alinhou, aí logo em seguida entrou o Sabará no circuito, né? Então essa lei como é que tá? Tá na Câmara, em agosto agora a gente vai em votação. A Prefeitura confirmou os 2 encontros entre os secretários e os empresários, através do Sindicato das Empresas de Divulgação Publicitária, Distribuição de Panfletos, Exposição de Cavaletes e similares, o Sindivulgue. Só que os secretários municipais dizem que não sabiam do esquema de pagamento de propina que funcionava nas subprefeituras da cidade. Na denúncia da CBN, os empresários Carlos Alfredo e Antônio Carlos, donos da empresa de promoções CPP, são conhecidos informalmente como tubarões da máfia da Cidade Limpa. A ideia deles era flexibilizar a lei com a ajuda da prefeitura, passando a pagar aos cofres públicos o que já pagavam em propina a fiscais corruptos. Das conversas gravadas pela CBN com envolvidos no caso, ao menos 3 pessoas de diferentes empresas que compunham a chamada Máfia da Cidade Limpa dizem que o prefeito João Dória, do PSDB, sabia do funcionamento do esquema, mas fazia vista grossa. O prefeito de São Paulo nega as acusações e classifica como absurdas as falas dos empresários flagrados nas conversas. Por meio de notas, João Dória diz que vai processar por calúnia e difamação os empresários envolvidos na denúncia. Questionada, a prefeitura reiterou a posição do prefeito João Dória, que ontem determinou o afastamento de todos os agentes públicos gravados pela reportagem da Rádio CBN envolvidos em possíveis irregularidades na aplicação da Lei Cidade Limpa. O caso foi encaminhado para investigação da Controladoria Geral do município, segundo a administração municipal. Em depoimento à Polícia Federal, o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini, admitiu reunião oculta com o empresário Emílio Odebrecht. Segundo Bendini, o encontro ocorreu no escritório de advocacia Matos Filho, em São Paulo, em setembro de 2015. O local teria sido escolhido porque atendia a 2 empresas, Petrobras e Odebrecht. Ainda de acordo com o depoimento, a reunião com o Emílio foi solicitada pelo executivo da Odebrecht, Fernando Reis, ao publicitário André Gustavo Vieira Júnior, apontado como operador de Bendini e que também foi preso na Operação Cobra, desdobramento da Lava Jato. Bendini disse que concordou com o encontro, mas pediu que ele fosse realizado na Petrobras, num lugar público ou neutro, pois o filho de Emílio, Marcelo Odebrecht, já havia sido preso na Lava Jato.
Ele afirmou que a reunião foi tensa, com reclamações pesadas por parte do grupo em função de uma série de cancelamentos de negócios. E destacou que naquele momento mesmo, não explicitamente se sentiu ameaçado pelo tom da conversa. Bendini está preso desde a semana passada na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Ele é suspeito de receber 3 milhões de reais em propina da empreiteira. Ontem, o juiz Sérgio Moro converteu a prisão temporária em preventiva. Sendo assim, o ex-presidente da Petrobras ficará agora preso por tempo indeterminado. No depoimento, Bendini disse também que nunca pediu propina à Odebrecht ou recebeu valores do setor de operações estruturadas da empresa, responsável por pagamentos via Caixa 2 a políticos e agentes públicos. E afirmou que se sente injustiçado por se ver como um dos maiores colaboradores da Operação Lava Jato, quando presidente da Petrobras, e que construiu uma carreira técnica de 37 anos sem filiação partidária ou qualquer ideologia política. Em nota, a Odebrecht disse que colabora com a justiça no Brasil e nos países em que atua. O escritório Matos Filho disse que a Odebrecht, cliente deles há vários anos, pediu uma sala para se reunir com executivos da Petrobras. A solicitação foi aceita, mas ninguém do escritório participou do encontro. E também no âmbito da Operação Lava Jato, o Moro aceitou a denúncia do Ministério Público Federal contra o ex-presidente Lula por corrupção e lavagem de dinheiro nas obras do sítio em Atibaia, no interior de São Paulo. Segundo o Ministério Público Federal, Lula recebeu propina de 6 contratos firmados entre a Petrobras, a Odebrecht e a OAS. Os valores teriam sido repassados ao ex-presidente em reformas realizadas no sítio, que totalizaram pouco mais de R$1 milhão. Apesar de o imóvel estar em nome dos empresários Fernando Bittar e João Suassuna, os investigadores da Força Tarefa da Lava Jato encontraram uma série de elementos que, segundo a denúncia, comprovaria que o sítio pertence na verdade, ao ex-presidente. Entre eles, bens pessoais, roupas e indícios de visitas frequentes ao imóvel. Lula nega ser o dono do sítio. Esta é a terceira denúncia contra o ex-presidente que Moro recebe. Ao todo, na Lava Jato e também nas operações Zelotes e Janus, Lula é réu em 6 ações penais. Na ação do caso Triplex, o petista foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro a 9 anos e meio de prisão. Também viraram réus na ação do sítio os empresários Emílio e Marcelo Odebrecht, Léo Pinheiro, dono da OAS, o pecuarista José Carlos Bunlain, amigo do ex-presidente, Roberto Teixeira, advogado e compadre de Lula, e outras 7 pessoas. Por unanimidade, o Conselho Superior do Ministério Público Federal aprovou hoje a prorrogação dos trabalhos da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba por mais um ano. A equipe foi criada há 3 anos pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. A medida, segundo ele, é garantir que as investigações já em curso não sejam interrompidas. O Conselho Superior do Ministério Público também discutiu hoje um reajuste salarial aos procuradores que ganham R$ 33.700 por mês. O aumento seria de quase 17% e valeria a partir do ano que vem. A proposta foi apresentada por Raquel Dodge, a nova procuradora-geral, e aprovada na semana passada. Mas para viabilizar o aumento, o MP vai precisar fazer cortes no orçamento de 2018. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal manda soltar o procurador da República, Ângelo Goulart Vilela. Ele teria vendido informações sigilosas sobre investigações relacionadas à empresa JBS. Vilela foi preso em maio após delações de executivos da companhia. A suspeita de envolvimento em fatos investigados pela Operação Greenfield, que apura fraudes em fundos públicos de pensão. O STF também mandou tirar da cadeia o advogado Willer Tomás de Souza, que teria pago até R$50 mil por mês ao procurador Ângelo Goulart Vilela em troca das informações. A prisão preventiva de ambos foi substituída por medidas alternativas. Um dia antes da sessão prevista para a votação da denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara dos Deputados, aliados do governo e a oposição têm dia cheio de compromissos na luta por votos. Agora à noite, Temer participou de um jantar na casa do vice-presidente da Câmara, Fábio Ramalho, do PMDB. Cerca de 80 deputados estiveram presentes. O dia foi de entra e sai no Palácio do Planalto. Na agenda de Temer, audiências com 18 deputados governistas.
O almoço foi com cerca de 50 parlamentares de vários partidos que integram a bancada ruralista. Antes, porém, o governo divulgou uma medida para aliviar dívidas dos produtores rurais com a Previdência, além de desconto nas multas e parcelamento para quem estiver com o pagamento em atraso. Temer também participou de uma cerimônia no Planalto para a abertura de novos cursos de medicina. Depois do evento, ao ser questionado se espera uma vitória, disse que seguramente quem ganha é o Brasil. Pelo Twitter, o senador Romero Jucá ameaçou punir o PMDBista que contrariar a decisão do partido de Temer. Como presidente do PMDB, escreveu que qualquer ato em contradição sofrerá consequências. Já o ministro Eliseu Padilha confirmou que 11 ministros que têm mandato de deputado serão exonerados do governo para voltar à Câmara, só para votar a favor do presidente. Movimentos finais para virar votos e, principalmente, garantir quórum para encerrar a questão amanhã. Acho que amanhã será votado e com a sua votação, acho que isso gera uma tranquilidade para a sociedade, que esse assunto estará resolvido na parte da tarde de amanhã. Temer quer em plenário também os deputados governistas que vão se abster e até mesmo os que vão votar contra ele. A ordem é registrar presença. Depois, o governo até aceita que o aliado, receoso de acabar mal visto pelos eleitores, vá embora para casa sem votar. Segundo o Ibope, mais de 80% dos brasileiros querem a investigação contra Temer. Mas é a oposição, com cerca de 100 deputados, que precisa garantir os votos. No mínimo 342 para autorizar que o Supremo Tribunal Federal investigue o presidente. Cientes de que podem não conseguir esse número, a estratégia dos oposicionistas seria a de obstruir a sessão com a ausência em massa e evitar que a votação ocorra. O governo faz suas contas, nós também fazemos, milimetricamente. E a nossa avaliação com os números que nós fizemos agora, nós já somos maioria. Nós, da oposição, já temos maioria de votos. Ainda não totalmente o necessário, mas caminha a passos largos para nós obtermos os 342 votos. A Câmara dos Deputados deve votar amanhã se a denúncia de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer vai prosseguir e se será encaminhada para o Supremo Tribunal Federal. Caso a Câmara autorize o Supremo a abrir o processo contra Temer, o relator do caso, o ministro Edson Fachin, elabora um parecer para ser votado no plenário do STF. Então, os 11 ministros vão decidir se aceitam a denúncia. Se ela for acolhida, Temer vai se tornar réu e ficará afastado do cargo por até 6 meses e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, assume o posto de presidente da República. Não há prazo para o Supremo terminar o julgamento. Caso 180 dias sejam ultrapassados, Temer volta ao cargo. Se for condenado, ele perde o mandato e são convocadas eleições indiretas. Nesse caso, o Congresso elegeria um presidente e um vice-presidente para concluir o mandato até o fim de 2018. Contudo, não se sabe qual seria o rito para a eleição indireta, já que não há regulamentação em lei. Se a Câmara rejeitar a denúncia, o Supremo fica impedido de abrir a ação criminal contra Temer até que ele deixe a presidência e perca a imunidade. Amanhã, na sessão prevista para acontecer a votação, que vai definir se a denúncia vai para a análise do Supremo, será exigida a presença de 52 parlamentares para o começo da discussão. O primeiro a falar será o relator do parecer aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Paulo Abiakel, do PSDB, que é contra o prosseguimento da denúncia contra o presidente. Ele vai ter 25 minutos. Depois, o mesmo tempo será dado a Michel Temer, caso queira comparecer pessoalmente ou ao advogado dele. Eles também podem dividir os 25 minutos. Em seguida, os deputados inscritos vão poder falar por até 5 minutos, alternando entre deputados favoráveis e contrários ao parecer de Abiakel. Ao final de 4 discursos, poderá ser apresentado um requerimento de encerramento da discussão, desde que, neste momento, haja pelo menos 257 parlamentares na sessão.
Quando acabar essa fase, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, pode iniciar a votação da denúncia da Procuradoria-Geral da República se houver 342 deputados presentes. Para aprovar o prosseguimento da denúncia, são necessários 342 votos a favor. Alguns parlamentares vão poder falar para orientar os votos e depois os deputados serão chamados em ordem alfabética por estado, alternadamente do norte para o sul e vice-versa. Os parlamentares vão ter que responder sim, não ou abstenção ao parecer. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Você viu a notícia que o Temer gastou 6 bilhões de reais em emendas para comprar votos dos deputados que vão decidir sobre o processo do Janot por corrupção passiva contra ele. Viu também que ele almoçou com 52 deputados, está mandando seus 11 ministros deputados irem para a Câmara e diz assim, o Temer está jogando sujo. Tá, mas ele não vai ganhar só por isso não. Ele vai ganhar também porque a oposição também joga sujo. A oposição está fazendo o possível para não aparecer com essa imagem, mas quer que o Temer fique para se aproveitar de um presidente fraco, sem apoio popular e que faça as reformas que teriam de fazer se por acaso ganhasse a eleição, que eu acho muito difícil. Ou seja, o PT, a esquerda e quem mais parece que está jogando contra o Temer, na verdade está jogando a favor dele, dando uma demonstração que o Temer vai ganhar com alguma facilidade a guerra parlamentar, como já era previsto que ganhasse a guerra jurídica. Já a guerra política, essa daí é uma briga para cachorro grande, como se diz, e a oposição está jogando para valer, só que nós temos que, pelo menos, cobrar deles que aprovem as reformas que o Temer tem apresentado para não terem que brigar por elas. Pelo menos fariam um bem à nação. Todos esses canalhas, não tem mocinho nesse filme aí, tá? Eu volto quinta-feira que vem, direto ao assunto, em pé. Caminhoneiros de vários estados bloquearam rodovias em protesto contra o aumento dos preços dos combustíveis. No litoral de São Paulo, eles formaram filas perto do Porto de Santos. Também houve paralisações em Minas Gerais, Santa Catarina, Mato Grosso, Espírito Santo e Bahia. O ato foi organizado por grupos da categoria e motoristas autônomos. Eles também reivindicam a revisão no valor do frete, aposentadoria diferenciada e mais segurança nas estradas. O tempo continua estável em todo o estado de São Paulo, inclusive aqui na capital, onde não chove há semanas. Mas tudo indica que esse tempo seco está com os dias contados. Então vamos ver os detalhes da previsão com Mariana Armentano. Uma frente fria promete finalmente provocar chuvas aqui em São Paulo. Mas isso a partir de quinta-feira. Enquanto essa frente não chega por aqui, o tempo continua firme e ensolarado. Nessa madrugada teremos mínimas de 13 e máxima amanhã à tarde de até 26 graus, ainda com sol. Aí na quinta já deve chover e a máxima cai para 24 graus, podendo esfriar já ao longo da tarde, viu? Na sexta faz frio mesmo. Céu nublado e temperaturas entre 12 e 18 graus aqui na capital. Na Venezuela, líderes da oposição voltaram a ser presos depois de convocarem protestos contra a Assembleia Constituinte. Câmeras de segurança gravaram as prisões de Leopoldo Lopes e Antônio Ledesma durante a madrugada. O Ministério da Justiça afirmou que a prisão deles foi ordenada depois de Lopes e Ledesma violarem as regras da prisão domiciliar, que não permite declarações e emissão de mensagens políticas. Os dois encabeçaram a convocação dos protestos contra a instalação da Assembleia Constituinte, confirmada para amanhã pelo presidente Nicolás Maduro. A União Europeia, a ONU e mais 15 países condenaram as detenções. Em nota, o governo brasileiro exigiu a libertação imediata dos opositores. A proposta de promover a Constituinte, segundo o governo, é uma maneira de consolidar as conquistas do chavismo e levar paz à Venezuela. Para a oposição, a nova Constituição venezuelana faz parte de uma fraude orquestrada pelo governo, que pode acabar com importantes instituições do país e dar mais poderes ao presidente.
O governo da Turquia iniciou hoje o julgamento de quase 500 acusados de participação na tentativa de golpe de Estado no ano passado. Eles respondem por conspiração, homicídio, violação da Constituição e tentativa de assassinato contra o presidente Tayyip Erdogan. Os réus tiveram nesta terça a primeira audiência. Com um grande esquema de segurança, grupos de manifestantes pró-governo se reuniram nas imediações da penitenciária, construída somente para esse julgamento. E alguns exigiam pena de morte para os acusados. O clérigo Fethullah Gulen, apontado pelo governo como responsável pela tentativa de golpe, vive no exílio nos Estados Unidos e também vai ser julgado à revelia. Ele nega todas as acusações. Sob a justificativa de combater os golpistas, Erdogan estabeleceu desde o ano passado um estado de emergência, que dá a ele o poder de governar por decreto, à revelia do parlamento e restringe liberdades individuais, o que é visto como um projeto de ditadura aos olhos da comunidade internacional. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, Ju. Até amanhã. Uma ótima noite para você. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. Fique ligado em todas as novidades que movimentam os clubes paulistas no Gazeta Esportiva. De segunda a sexta, 6 da tarde. Assista agora.